Bom dia, senhores. Retomando a nossa 47ª sessão virtual ordinária do dia 20 de julho de 2021, da primeira Câmara de Julgamento, anuncio o processo de recurso de número 3317/2019, auto de infração 2019-07078, em que recorrente Saganor, Nordeste, Comércio de Automóveis e Serviços, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a indicação de procedência no julgamento singular e a assessoria processual tributária sugere também a procedência. Passo a palavra à conselheira relatora para relato do processo anunciado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor procurador, Evaneida secretária, senhores conselheiros aqui presentes. O presente processo tem como contribuinte a empresa Saganor Nordeste, é uma empresa que do ramo de peças de automóveis e venda de automóveis também. Ele acusa que a empresa de ter escriturado indevidamente notas fiscais de entrada nos períodos de 2014 e 2015. Foi cobrado somente a multa nesse processo, porque são mercadorias sujeitas à substituição tributária, e apontado aqui o artigo infringido, previsto no artigo 18 da Lei 2.670, com a penalidade aqui do artigo 126 da Lei 2.670, alterada pela 16.258. Nas informações complementares, o agente do fisco informa que, com base na documentação fiscal informada no relatório da malha fiscal, analisou e conferiu todas as notas fiscais de entrada e constatou que algumas notas fiscais de entrada canceladas, foram escrituradas, notas fiscais de entradas canceladas, escrituradas indevidamente no período de 2014, no valor de tanto, no período de 2015, no valor de tanto, mas constatou também que a empresa escriturou indevidamente outras notas fiscais, algumas notas fiscais de entrada que não foram destinadas no período de 2014 e no período de 2015. Notificou a empresa para justificar essa escrituração dessas notas que foram canceladas e dessas notas fiscais que não foram destinadas, mas a empresa não se manifestou durante a ação fiscal. A empresa entra com uma impugnação onde ela defende aqui, de uma forma bem resumida, basicamente que essas notas fiscais canceladas, elas foram canceladas pelo emitente das mercadorias sem o conhecimento dela. Ela defende aqui que, nas informações complementares, o agente do fisco apontou que as escriturações de entrada e saídas indevidas são originadas de notas fiscais canceladas, que o agente do fisco não deixou claro qual o lapso temporal existente entre a emissão da nota fiscal, o recebimento da mercadoria e o efetivo cancelamento da documentação. Mas que essas notas fiscais canceladas foram canceladas após a confirmação da operação pelo contribuinte, que a conduta infracional obtida da autuação não decorreu de sua ação, que na realidade dos autos demonstra que a impugnante escriturou notas fiscais que efetivamente resultariam em um ingresso de mercadoria, o que pode ser verificado pela confirmação da operação no sistema de notas fiscais eletrônicas. Ele diz assim, que ele recebeu essas mercadorias, que essas notas fiscais passaram pelos postos fiscais, que foram, inclusive, seladas, que ela escriturou essas operações de entrada, mas que o emitente das notas fiscais teria cancelado essas operações sem o seu conhecimento. E ele aponta aqui o meio de prova hábil para a constatação de que as mercadorias ingressaram no estabelecimento do contribuinte e foram devidamente registradas é o cruzamento de dados com as informações apostas no Cometa Citran, bem como o registro contábil da própria contribuinte, pois o confronto entre tais informações do sistema de fiscalização de fronteira constitui evidência de que o contribuinte cumpriu o dever instrumental. Tanto é que o próprio órgão fiscalizador procedeu à selagem dos documentos e corroborou com a operação. E pede, esse é o seu único argumento, ele não se manifesta com relação às notas fiscais não destinadas para ele, e apenas com relação a essas notas canceladas, com esse argumento, e pede aqui que, caso não se admita esses argumentos com relação ao cancelamento pelo emitente, ele pede aqui que seja
reduzida aqui a penalidade para a prevista no artigo 123, 8D da Lei 2.670. Pede que seja julgado improcedente a autuação, uma vez que inexiste infração por parte da própria autuada, e a redução da penalidade. O processo segue para julgamento singular, onde o julgador singular, ele entende aqui pela procedência da autuação, sobre os seguintes fundamentos: que o fato de o contribuinte argumentar que as notas fiscais que compõem o objeto da autuação devem ser afastadas de suas cobranças em virtude de cancelamento pela emissão da nota emitida pela montadora e não pelo contribuinte autuado, por não ter ocorrido circulação da mercadoria, pela devolução de venda da mercadoria adquirida ou recebida de terceiro, não infirma a infração diante da inobservância de escriturar indevidamente notas fiscais de entrada de mercadoria sujeitas à substituição tributária reclamadas, que foi detectada a existência de divergência no cotejo entre as informações colhidas nos relatórios da malha fiscal enviados pela Cefaz, constatando notas fiscais de entradas canceladas, em que a empresa escriturou indevidamente na FD SPED das notas fiscais de entrada de mercadoria sujeitas à substituição tributária, sujeitando-se à aplicação da multa de 10%. Vez dos autos que a acusação foi formalizada com provas cabais da efetiva materialidade do ilícito fiscal apontado. Fala que o julgador singular que a parte não trouxe nenhuma prova que consiga, desqualificar a autuação, e que a legislação que trata do cancelamento diz que só é permitido se a mercadoria não circulou de fato, permaneceu na empresa, que pode ser cancelada, conforme o dispositivo do artigo 176-M. Que ou o destinatário emite uma nota de devolução de compras, ou o destinatário recusa a mercadoria no verso do próprio DANF, destacando os motivos que levaram a isso. Que, com relação à penalidade, deve ser a mesma aplicada pelo agente autuante, observando a regra constante no artigo 126 da 12.670, alterada pela 16.258. Então, aqui ela afasta aqui os argumentos da parte, considerando que a parte não trouxe nenhuma prova, só esse argumento de que essas notas fiscais foram canceladas pelo emitente. A empresa entra aqui com um recurso, onde ela repete aqui os mesmos argumentos da sua impugnação com relação à conduta, de que não cometeu nenhuma infração, nenhuma conduta que possa ser aplicada a ela essa penalidade, tendo em vista de que as mercadorias foram acompanhadas de documentos fiscais, passaram pelos postos, receberam selo de trânsito, mas que os documentos foram cancelados pelo próprio emitente. E mantém aqui o seu pedido de improcedência e pede aqui a aplicação da multa para redução de 1% em substituição a de 10%, considerando que os documentos estavam escriturados. Basicamente, é esse o relato da infração, senhor presidente. Obrigado, doutora. Esse é basicamente o ponto que vai se discutir acerca desse argumento da parte de que essas notas foram canceladas pelo emitente. Ok, obrigado. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Neto, representante da PGE. Muito bem, senhor presidente e senhores conselheiros, doutora Helena, nossa relatora, claríssima. Bem, é um dado interessante que me parece nesse processo, pelo menos que é curioso, é que essas notas fiscais foram seladas. Como é que essa nota fiscal... Só algumas questões assim que eu não consegui compreender direito. Eu analisei esses autos e não consegui entender. Primeiro, a empresa escriturou nota fiscal que passou no posto, que para ser selada, há necessidade que essas notas fiscais tenham passado no posto. Ou então a empresa pegou essas notas fiscais e levou ao órgão da Secretaria da Fazenda para selar. São as duas hipóteses. E ela argumenta, diz, não, na verdade foi selada pelo sistema, pelo posto. Então, significa que a mercadoria transitou.
E se a mercadoria transitou e a empresa e essa mercadoria ingressou no estabelecimento, como é que a empresa lá, remetente, cancelou tais notas fiscais? Se ela cancelou tais notas fiscais e não houve nenhum procedimento de retorno dessas mercadorias, ainda que simbólica, etc. e tal, então aí configurou um problema no estoque da empresa destinatária e da empresa remetente. Ela deu saída de mercadoria, efetivamente, eu estou supondo que tenha sido isso. Então, né? Ou então não deu saída da mercadoria e essa. Quer dizer, é uma dúvida. Eu sei que o lançamento é por escrituração de nota fiscal que foi cancelada. É muito objetivo o lançamento. Quanto a isso aí, não tem dúvida, não. O agente fiscal identificou que tais notas, pelo nosso sistema, tais notas fiscais haviam sido canceladas, e razão pela qual, então, o contribuinte você não podia ter cancelado. Mas eu senti falta disso, doutora Helena. Uma investigação por parte do agente fiscal que constatou esse fato, uma investigação melhor a respeito do que foi que aconteceu efetivamente. Até porque isso pode resultar ou poderia ter resultado, não no simples cumprimento de obrigação tributária, como aí indicado, mas até a obrigação tributária acessória, mas até em uma obrigação principal. Mas me parece que, felizmente, nesse caso, nós vamos ficar só na indagação mesmo, só na curiosidade, porque não há elementos nos autos que digam efetivamente o que foi que ocorreu. O elemento objetivo e fático é que as notas fiscais realmente não deveriam ter sido registradas pelo destinatário, porque as notas fiscais foram canceladas. Então, nesse sentido, senhor presidente, ainda que absolutamente curioso e tal, né, do que efetivamente aconteceu, mas o caso objetivo é de procedência da acusação fiscal. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus, pela ordem. Doutora Helena, depois doutor Pierre. Eu queria só esclarecer um fato, doutor Matheus, essa informação de que as notas foram seladas não consta realmente aqui do levantamento. Confesso que eu não averiguei nota a nota, são algumas notas fiscais, não muitas, mas são algumas notas fiscais, porque são 2 períodos num levantamento só, 2014 e 2015. Então, assim, essa informação de que as notas foram seladas é a informação da defesa. Nas informações complementares, não consta nenhuma informação acerca dessa selagem desses documentos. O que o agente do fisco informa nas informações complementares é que foram escrituradas notas fiscais canceladas. Só isso, né? Então, assim, para saber se realmente essas notas foram seladas antes ou depois mesmo, até como o senhor disse que é possível que o contribuinte tenha levado depois esses documentos para a selagem, é possível, mas assim, aí teria que realmente baixar em diligência para a gente verificar a selagem desses documentos, né, mas elas foram escrituradas, porque realmente o levantamento foi feito com base na escrituração, né? Obrigado, doutora Helena. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhores, caso interessante, né? Primeira vez que eu vejo o contribuinte ser penalizado porque escriturou a entrada, né? Talvez para, não sei, pode ter algumas hipóteses, né? Para evitar a omissão de saídas e tal. Mas vamos a um caso aqui. Se o produto não fosse sujeito à substituição tributária, qual seria a penalidade? Seria o 123.5G, 123.8D? Se ele não fosse. Alguém... Deixar de escriturar a nota. Não, aí ele escriturou. Ok. Tem razão. Se não fosse substituição, produto, qual seria a penalidade? 8L? Escriturou a mais, qual é a penalidade? Inexatidão, né? No arquivo eletrônico, poderia ser inexatidão, ou então aquele bonde lá, aquele que outras obrigações acessórias não previstas. 123.8D. Isso. Ou 8L, né? No caso, se foi inexato. Ou 8L, O 8L,
né, que aí não, aí é deixar de 8L, que é limitado a 1.000 FIIs, 2%, né, mas nós temos também o 5G, que é deixar de informar na FD as informações relativas a documentos fiscais denegados ou cancelados. Uma ofície por documento fiscal. Uma. Por documento fiscal. O 123.8D. Deixa eu ver aqui o 126.6. Só um momento, viu, presidente? Desculpe aqui a demora, que ainda sou do tempo. 8D seria 200 FIIs. Então, me parece que aqui ela pode se enquadrar no 123 5G. O que eu vejo, assim, é a dificuldade. Por exemplo, você não pode sequer aplicar o parágrafo único do 126. Por que o parágrafo único do 126? Porque o contribuinte, ele escriturou, não é? E não era para ter escriturado. Então, se você baixar para 1% aqui de parágrafo, penalidade prevista no caput desse artigo será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações quando estas estiverem regularmente escrituradas. Ou seja, ele fez escriturar. Assim, se não fosse um produto por substituição, o fiscal não teria um enquadramento adequado. Teria que ser ou 5G, que foi acrescentado em 2017, me parece aí, no caso, seria transmitir na FD a informação que a nota foi cancelada, certo? Ou então tem que ser aplicado o 8D. No caso aqui, poderia ser aplicado o 126 ou qualquer uma dessas duas. No caso, aí nós vamos usar a mesma aplicação do 123.8L, aplica-se a mais benéfica para o contribuinte. Até porque não se pode aplicar 1%, veja bem, é tão incongruente o fiscal chegar e dizer, não, vou aplicar os 10%, porque não foi corretamente escriturado, mas você já foi penalizado justamente porque escriturou. Por que não o parágrafo único, então, que é 1%? Ele já foi escriturar. Então, no caso aqui, eu acho que a penalidade, certo, poderia ser o 126, mas poderia e deveria ser, no meu entender, o 123.8D ou 123 5G. Porque todas podem ser aplicadas e se aplica mais benéfica ao contribuinte, né? Então, a minha sugestão é pela redução da penalidade, sim. Porque, na realidade, essa conduta atípica, certo? Ela foi enquadrada pelo 126, mas se não for substituição, o fiscal ia ter que ir para outras penalidades. Aí o contribuinte está sendo penalizado, eu entendo que indevidamente. Porque não há uma específica pelo excesso de escrituração, né? É isso. Obrigado, doutor Pedro. Doutor William Falcão com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu faço previamente a análise desse processo, e esse processo da doutora Helena tem um pontinho de interrogação, assim como o último processo tem um ponto de interrogação, lá a gente vai discutir. Pontinho de interrogação. Porque, assim, na informação complementar, ele escreve um trecho, nós estamos tratando de nota fiscal que foi cancelada e ele escriturou. Mas não é só isso. São dois os motivos. Primeiro motivo, analisamos e conferimos todas as nossas cartas de entradas. Constatamos algumas notas fiscais de entradas canceladas, escrituradas indevidamente no período 2014, no valor de 202.197,84, e no período 2015, no valor de 2.570. Eu já tinha até anotado aqui, que são as canceladas. Constatamos também que a empresa escriturou indevidamente algumas notas fiscais de entradas que não foram destinadas no período de 2014. E diz o valor dessas notas de 2014 e 2015. E depois dá todo a base de cálculo, que é 276.992,54. Ou seja, período 2014 e 2015 das canceladas, 204.768. Das não destinadas, 2014, 19.420 e 2015, 122 mil. Total, 142 mil.
142 mil. Aí dá 204 com 142, dá 300 e poucos mil reais, né? 300 e poucos mil reais. Aí a multa que está cobrando lá é 34 mil, não é isso? 22 mil e 34 mil. Aí fica essa dúvida. A cancelada, né? Eu não tenho dúvida que a cancelada são aquela nota fiscal que o contribuinte lá de outro estado, não sei de onde foi, emitiu para ele, cancelou. Mas ele está dizendo que tem essas notas e estão seladas. Ele está dizendo, ele não trouxe aqui. Eu acho que não houve, o julgador não foi olhar realmente disse que não tem, não trouxe a prova, né? Não olhou no sistema da nota. Agora, essas notas fiscais que não foram destinadas, o que é que significa? Ele está botando dessa forma, não foram destinadas. Ele escriturou notas fiscais que estavam destinadas a outros contribuintes, e ele escriturou como se fosse dele? Será isso? Não sei, tenho essa dúvida. Já olhou? Já, a conselheira Mônica, que já olhou. Presumo que sim, doutor William. Eu também, é isso que eu estou achando. Mas é isso que quer dizer não destinada, que não é destinada para ele, mas para um outro contribuinte. É isso que quer dizer na nomenclatura do manual do SPED. É só olhar lá. Pois é, não destinadas para ele escriturou essas notas de outro contribuinte, né? Eu não vi, eu tentei verificar, mas aqui, às vezes traz documentos probatórios, traz algumas notas, mas não trouxe. Apenas tem no CD, tá aqui, eu olhei, as notas, né, que essas não destinadas são 4 notas de 2014 e 4 de 2015, e as canceladas são um número maior de notas fiscais. Mas a questão é essa. Quanto aí o doutor Pierre já falou aí das 5, né, na verdade ele aplicou a 126, a parte está no recurso, eu vi que ela está pedindo a aplicação de 1%, dizendo que as notas foram escrituradas, mas ele não poderia escriturar uma nota que é para ele. Então, não está regular, não pode aplicar o parágrafo 1º. Quanto às notas fiscais canceladas, aí eu acho que sim, que teria que ter uma prova. Bom, o contribuinte lá de outro estado emitiu a nota para ele, a mercadoria saiu no mesmo dia, vamos dizer, na mesma hora, veio, passou no posto, selou. 48 horas depois, o contribuinte lá do outro estado cancelou a nota fiscal, e ele aqui recebeu, a nota foi selada, e poderia ser punido por isso? Aí é complicado, mas aí, como está aqui no processo, nós não dá para a gente ir por esse lado, dizer que não, ele, apesar de ter sido cancelada lá pelo emitente, mas a mercadoria transitou, recebeu o selo, e ele se creditou, né? O problema foi que nem ele está defendendo isso. Mas só com o que está aqui nos autos nós não temos condição de averiguar. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William, e pela ordem, doutor Pierre. Obrigado, presidente. Mais uma vez. O doutor William, como sempre, muito atento, né? O Falcão é um olhar muito penetrante. Ele percebe as notas do processo. Eu não tinha sequer percebido essa questão aí, né? Das notas que não foram destinadas a ele. Mais uma razão que eu entendo que fica muito difícil aplicar o 126. Você sabe, o produto é por substituição destinado a terceiro. Que operação foi essa? A operação nem se realizou na cancelada, né? Então, eu entendo, por todos esses motivos, né, ou aplicando a mais benéfica, além dessa impossibilidade de ter certeza da aplicação do 126, que seria aí, no caso, a aplicação do 223.8D, sim, é o caso. Quanto à materialidade da infração, o contribuinte, ele realmente escriturou notas destinadas, pelo menos ele não provou o contrário, né, destinadas a terceiros ou notas fiscais canceladas, que não deveriam estar como entradas. Isso é fato. Mas a penalidade específica para esse caso, que eu desconheço, então, no caso, deveria ser 123.8D. Até porque a gente não sabe se a operação existiu no caso das canceladas, a própria fiscalização disse que elas foram canceladas. A gente não sabe a questão dos terceiros, né? Não sabe se houve pagamento, né? Não pode se aplicar o parágrafo 1, que foi corretamente escriturado, ele já escriturou, foi a mais. Então, eu acho que aqui, para todos os efeitos, seria a aplicação do 123.8D. É isso, senhores. Processo em discussão. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Senhor presidente, o conselheiro Pierre está falando na 8G,
8D. 8D. Ah, 8D. Outras faltas. porque também já falou na 5G, mas a 5G não se aplicaria ao caso, não, porque a 5G é o contribuinte que cancela que tem que informar, né? 8D. Senhor presidente, só uma parte. Com relação à questão da substituição tributária, eu entendo que tem a ver com as atividades do próprio contribuinte, né? Que se trata de mercadorias sujeitas à substituição tributária como um todo, né? Ele é um contribuinte. Se você for ver o CNAE dele, está lá previsto, né? Então, foi nesse sentido, ele não teria como receber mercadorias que não fosse substituição tributária, né? Mesmo porque tem aquele decreto que fala das entradas, né? Me ajude aí, doutora Helena, dos atacadistas, né? Aquele decreto das entradas, aquele decreto 33 mil, ou alguma coisa. Nesse caso aí, doutora, concessionária de veículos e peças, né? Eu acho que até mais... Sim, que no caso seria o motivo do CNAE, que seria de substituição tributária. Exato. Doutor Pierre, com a palavra. Mas existem as notas também de terceiros, que nada a ver tem com o CNAE dele. Ele escriturou, e eu sei que produtos são esses, que a operação é nota de terceiro, não foram para ele. Talvez nem exista, ou foram para terceiro. E mesmo que fosse para ele, porque ele tem um CNAE, fosse tudo substituição, certo? Nós teríamos 2 penalidades possíveis de ser aplicadas. Mas no caso aí tem a nota de terceiro. Aí não é pelo CNAE dele, porque nem para ele era. Ok, senhores. Mais alguma discussão com relação à matéria? Doutora Helena, já esclareceu? Algum ponto a ser observado? Eu confesso que realmente, senhor presidente, eu tenho em dúvidas com relação à aplicação dessa penalidade e eu vou aqui, no caso da dúvida, eu vou me manter aqui, me posicionar pela penalidade mais benéfica ao contribuinte e vou acatar a sugestão do doutor Pierre aí da 123.8D, né? Isso. E outras faltas. Eu acho mais coerente, porque eu acho que esse processo, ele realmente está um pouco deixa a gente um pouco em dúvida com relação à aplicação dessa penalidade. Eu não vejo por que o contribuinte realmente escrituraria notas fiscais não destinadas a ele, notas fiscais que foram canceladas, mas fato é que ele escriturou operações indevidamente, né? Então, eu vou aqui dar o benefício da dúvida com relação à aplicação da penalidade, vou acatar a sugestão do doutor Pierre pela aplicação da penalidade prevista no 123.8D, outras faltas, né? Doutora Mônica, na sequência do voto, mas pediu a palavra. Com a palavra. Apesar de já ter iniciado a votação, senhor presidente, assim, por que é que o contribuinte, no caso, que é a substituição tributária, ele inclui mercadorias, né, notas fiscais canceladas ou não destinadas? Muito provavelmente, né, não sei, mas deve haver auto de omissão, né? Esse é um contribuinte que, para diminuir sua omissão de entradas, ele inclui mercadorias que não são dele. Esse é um dos motivos que o contribuinte faz para regularização de estoque. Então, quando você inclui notas fiscais canceladas ou notas fiscais não destinadas, você está o quê? Né? Você está tentando reduzir a sua omissão. Então, não é uma infração, aparentemente, tão singela como está se fazendo crer, né? Ou se tentando entender dessa forma. É uma infração realmente grave, né? Então, sim, já fazendo meu voto, eu entendo pela procedência da acusação. Ok, doutora Mônica, doutora Helena pediu a palavra. Me permita, realmente, doutora Mônica, a senhora tem razão, porque há uma infração, há uma autuação aqui de omissão de entrada, mas, assim, os itens, para eu fazer uma análise se realmente essas operações elas também se inseriam na omissão de entrada, esses itens constantes dessa autuação, aí teria que fazer uma comparação muito minuciosa, porque a omissão de entrada são muitas operações, né, então por itens e tudo mais, levantamento quantitativo de estoque, entendeu? Então não dava para ver se realmente esses itens constantes dessa autuação estão inseridos
teria que baixar em diligência. Mas é fato, existe um auto de infração de omissão de entrada. Não é para constar, na realidade não é para constar, né? Eu digo assim, porque né, não é uma infração tão simples, no sentido de achar, ele fez foi a mais, né? Ele fez, no caso, foi registrar mais, como se ele estivesse fazendo uma coisa boa, né? Ele foi diligente demais, não foi isso. Eu estou querendo apenas dizer que é uma infração grave, que o intuito, quando o contribuinte, né, registra operações que não ocorreram, ou seja, a mercadoria não entrou, e ele sabe que a mercadoria não entrou, né? Então, ele, contribuinte, sabe. A gente só sabe como? Através dos registros que constam informações de que notas fiscais que foram canceladas pelo destinatário constam, pelo emitente, constam ao destinatário. E assim por diante, notas fiscais não destinadas. Por que ele escriturou notas fiscais na sua escrituração de documentos não destinados? Né? Ou seja, é uma forma de regularização de estoque, é uma probabilidade que pode ocorrer. Então, assim, não é uma infração assim, tão simples e tão singela, que eu entendo que não houve, entendeu? É só nesse sentido, a minha manifestação. Tá, senhores, só para esclarecer, foi aberto um momento para discussão, estávamos já colhendo os votos. Voltamos, então, à discussão, só para um encaminhamento aqui. Doutor William levantou a mão. É um processo de discussão, doutor William, porque aí eu retomo a votação. Só questão de... Senhor presidente, é porque o contribuinte está trazendo um argumento e dizendo que só escriturou e a nota está selada. Ninguém foi dizer contrário, que a nota dele não está selada. Ninguém disse, ninguém foi averiguar. Eu não me sinto à vontade de aplicar a AD, talvez, até no caso, se provasse que estava selado, eu não aplicaria penalidade alguma. E eu acho que isso não deve passar por cima disso. Então, como não tem condição de ver agora, se eu me permite aí, eu vou pedir vista desse processo, para eu fazer essa análise. Vista concedida, doutor William. E esclarece, né? Só destacando que a doutora Mônica levantou uma hipótese, uma possibilidade, né? É claro que esses elementos teriam que ser confrontados, como a doutora Helena mencionou, para verificar se, de fato, as mercadorias que foram escrituradas têm impacto ou não no auto de infração da omissão de entrada. Doutor Pierre, com a palavra. Depois a doutora Mônica. Não, presidente, vai ter vista, não adianta discutir, não. Assim, eu só ia dizer o seguinte, essa regularização de estoque, assim, é o produto de substituição tributária, a omissão de entrada ia cobrar a multa, a obrigação acessória também, que ia ser do mesmo jeito, não faz muito sentido não, mas okay. O contribuinte, ele evitaria uma penalidade, está caindo numa pior do 10%, então... Ok, doutora Mônica, quer se manifestar? Sim, existe infração com relação à não selagem de documentos fiscais também do contribuinte. Só para constatação aqui de que ele afirma, né, a questão da regularmente escriturado, passou o selo, eu verifiquei aqui, existe omissão pela falta de registro de passagem. E sim, há benefício sim, quando existe uma omissão de entrada de substituição tributária, ele paga imposto, né, imposto e multa na omissão de entrada. É só isso, obrigada. Ok, vista concedida, vamos aguardar o retorno do processo para uma discussão mais aprofundada. Vista concedida ao doutor William Falcão de Souza, e vamos dar prosseguimento com o terceiro processo da pauta, né, o segundo processo da Saga Nor, processo 3318/2019, auto de infração 2019-07080, em que recorrente Saga Nor Nordeste Comércio de Automóveis e Serviços, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a indicação de procedência no julgamento singular e assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito. Passo a palavra à doutora Helena para relato do processo. Bom dia mais uma vez. Bom, essa ação fiscal é do mesmo mandato de ação fiscal do processo anterior também, né? Onde ficou constatada que uma omissão de entradas, substituição de tributária por entradas, no período de 2014 e 2015. A fiscalização por meio do levantamento quantitativo de estoque analisou os dados dos arquivos da FD, as notas fiscais eletrônicas, as informações prestadas pelo laboratório fiscal,
importou para o auditor fiscal eletrônico, analisou os inventários inicial, inventário final de 2014-2015, e verificou que é uma omissão de entrada aqui, onde ela apontou aqui uma infringência ao artigo 127 e uma sugestão de penalidade prevista no artigo 123.3S da 2670. Nas informações complementares, o agente do fisco informa que, conforme os arquivos da FD, informados pelo contribuinte, foram importados para o auditor, tal, inventário, constatou aqui a omissão de entradas, notificou a empresa para que a mesma justificasse, mas a empresa também não se manifestou. A empresa entra com impugnação aqui, a autuação, onde ela alega que adquire peças para comercializar com pessoas físicas e pessoas jurídicas, inclusive seguradoras, com a estrita observância das suas obrigações. Que a irregularidade, teórica irregularidade, pairou sobre notas fiscais emitidas referente a peças já vendidas por emissor de cupom fiscal, e que necessitavam, segundo que seus argumentos, de nota fiscal para simples acompanhamento ou divergência na unidade de medida utilizada nas peças. Que tudo seria, que o resultado do cálculo da fiscalização com o número de saídas seria discrepante e superior às entradas. Que não há que se falar em cobrança de ICMS, o auto de infração aqui cobra ICMS e multa. A empresa alega aqui que não há o que se falar em cobrança de ICMS pelas entradas, visto tratar-se de substituição tributária feito pelo fabricante. Conforme eu disse, são veículos e peças, né? Que ela argumenta que também pede aqui uma nulidade por inexistência de fundamentação para a cobrança do ICMS. O fiscal não indicou aqui a legislação que trata da referida obrigação, e nem deu meios ao contribuinte para ter ciência da cobrança que está sendo imposta a ele. A cobrança é totalmente desprovida de validade e inviabilizada de defesa. Aponta aqui a ausência de infração, que o procedimento tem falhas e precariedade, que existem notas fiscais complementares cujas vendas foram feitas mediante cupom fiscal, o que induziu ao falho sentido de que houve saída duplicada do item. Que a omissão apontada em relação aos veículos refere-se a operações de remessa, retorno de demonstração, e não se constitui em transferência de propriedade. Que as remessas de demonstração de veículos foram computadas pelo fiscal em duplicidade, visto que para a mesma operação são computadas duas notas fiscais. Pede a improcedência da autuação por inexistência da omissão de entradas. E também pede uma perícia para elucidar se houve ou não a infração imputada e verificar se as movimentações de entradas de peças e acessórios se deram em conformidade com a legislação, com a emissão de nota fiscal e registro em escrituração, a depender da natureza da operação. Então, ele alega aqui que foi emitido tanto cupom fiscal como a nota fiscal para acompanhar o período, o que teria levado o fiscal a um possível erro e considerar esses lançamentos em duplicidade. O processo segue para o julgamento singular, onde o julgador aqui entende que o contribuinte requer a realização de perícia sem fazer juntada os documentos que desconstituíssem a infração. Então, ele afasta de pronto aqui o pedido de perícia. Com relação à nulidade, por ausência de fundamentação e clareza, não há nenhum cesseamento de defesa. O auto descreve toda a infração, identifica os dispositivos infringidos e a multa a ser aplicada, além de acostar um CD com todos os dados necessários ao conhecimento da imputação. E no mérito, o julgador singular entende aqui que existem provas suficientes para a demonstração da infração imputada. A empresa entra aqui com um recurso ordinário, onde ele mantém aqui alguns argumentos de que as operações de remessa para demonstração foram computadas em duplicidade, que existiu emissão de cupom fiscal e de notas fiscais de remessa para acompanhar a mesma mercadoria, no caso, veículos, que vieram para demonstração. Mantém aqui o pedido, ressalta aqui, pedido de perícia para, em vistas ao princípio da verdade
real, verificar essas inconsistências que ele aponta aqui no levantamento, no SLE, de notas fiscais em duplicidade, que se referem a operações de remessa para demonstração, e pede que seja elaborado um novo SLE. O processo segue para manifestação da assessoria. Aí ele acosta aqui as páginas do levantamento fiscal, onde aponta aqui duplicidade, especialmente em relação ao item Passat 2.0T, um veículo que ele diz que consta aqui na relação da omissão, tanto do período de 2014 como do período de 2015. Embora ele cite outros itens. O processo segue para análise da assessoria processual tributária, onde a assessoria processual tributária também decide aqui pela manutenção de procedência, pela manutenção da decisão singular de procedência do feito, alegando aqui que a empresa não trouxe nenhum documento, nem nada que realmente justificasse aqui a materialidade dos seus argumentos com relação à inexistência da omissão. E aí, assim, analisando aqui o CD, apenas a título de complementação dessas informações, realmente a gente verifica que, especificamente, eu me concentrei especificamente nesse veículo Passat. E aí eu verifiquei que, realmente, esse veículo Passat, ele consta tanto nas informações do resumo geral aqui de 2014, na página 40, como também consta nas informações do resumo geral das omissões de entrada do período de 2015, e não só um. Agora, assim, o mesmo chassi consta nos dois levantamentos, nas duas planilhas, e tem outro veículo também, que também está aqui apontado como omissão. Então, assim, eu confesso que eu não entendi o porquê desses, talvez a doutora Mônica, que conheça melhor aí sobre o levantamento fiscal, possa até esclarecer um pouco, porque realmente a gente analisando as planilhas do levantamento, a gente vê que constam alguns itens em duplicidade. Não sei se por conta dos argumentos da parte, creio que em relação a veículos, não, né? Que não justificaria a questão da emissão de cupom fiscal e emissão de notas fiscais de remessa para demonstração, mas veículo não. Mas com relação a algumas peças, que também não se faz sentido, peças serem emitidas cupom fiscal e remessa para demonstração, em duplicidade, né? Mas eu detectei que alguns itens realmente estão em duplicidade, então, já me manifesto aqui antecipadamente pelo encaminhamento de perícia, porque eu fiquei com dúvidas com relação a esse levantamento e a existência desses itens apontados pela defesa. É o que importa de início relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da doutora PGE, doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, esse levantamento eu acho que ele tem alguma inconsistência que merece ser retificada, como já apontado pela doutora Helena. E essa questão de itens em duplicidade é muito importante. Mas tem uma questão também na qual a Procuradoria tem se manifestado de forma muito clara e objetiva, é quanto à omissão, quer seja de entrada, quer seja de venda de veículos. É que esses veículos, eles só podem circular, só podem ser registrados mediante nota fiscal. Sem a nota fiscal respectiva, né, não há como fazer o registro nos órgãos competentes. Esses veículos têm um chassi próprio, específico, facilmente identificável. Então, acusar-se de que uma empresa omitiu venda de um veículo ou omitiu compra de um veículo, falta de registro, acho que tem alguma inconsistência. Em relação a peças, pode até ser, isso acontece, tá, as omissões, mas omissão em relação a veículo, isso não existe. Não existe, porque o veículo, necessariamente, para ele poder ser registrado, ele precisa de nota fiscal, precisa estar todo regular. Se não estiver regular, ele não registra nos órgãos competentes. E a empresa fornecedora
a indústria não vai emitir uma nota fiscal sem que isso efetivamente ocorra saída de venda de veículo, exatamente por conta dessas características. Não há possibilidade. Ele tem um chassi, tem um número que o identifica. Não há como fazer uma operação dessas, uma omissão de compra ou omissão de venda de veículo novo. Razão pela qual, senhor presidente, me parece que o caso, sim, tem a doutora Helena tem razão, isso tem que ser remetido a uma diligência, uma perícia, para verificar essas inconsistências, inclusive especificamente em relação a esse veículo que causa estranheza. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta também, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Helena, só a sua palavra. Só para complementar, aí, quando o doutor Matheus falou do chassi, doutor Matheus, quando eu fui analisar aqui a planilha, eu fui exatamente na questão do chassi, porque na planilha, que está muito bem elaborada, assim, com relação, muito bem demonstrada, eu vi que realmente o que me chamou a atenção foi exatamente a questão do chassi, porque a empresa poderia ter omitido a entrada de vários Passats 1.0, mas aí como é que seria o mesmo? Exatamente o chassi. Quando você verifica as planilhas, você olhando o chassi, você verifica que ele tanto está apontado a omissão de entrada em 2014 desse mesmo chassi, como esse mesmo chassi está na omissão de entrada de 2015. Entendeu? E tem outros chassis também diferentes de omissão de entradas. Isso foi o que realmente me chamou a atenção. Algum conselheiro quer se manifestar com relação ao processo? Doutora Helena, já teria algum quesito a ser formulado, essa questão do veículo? Existe algum outro produto, outros produtos? Não, senhor presidente, assim, a parte alega a inconsistência no levantamento com relação à duplicidade de itens. Uhum. E cita a questão do Passat 1.0 aí como um dos exemplos, porque é o mais fácil de ser identificado, entendeu? Então, assim, a minha sugestão seria acatar o pedido da parte no sentido de encaminhar os autos para a célula de perícia e diligência para que se verifique se no levantamento constam itens em duplicidade e caso seja identificado que esses itens seja refeito uma nova planilha, uma nova base de cálculo. Se alguém tiver mais alguma sugestão aí de... Doutor Pierre, com a palavra. Doutora Helena, a questão dos automóveis que vão para os feirões, que ele alega, né? Isso envolve na duplicidade. Se existem notas de remessa para demonstração, porque ele alega que a existência dessa duplicidade também se deu por isso, porque tem nota de não sei, uma das inconsistências, doutor Pierre, o senhor tem razão, uma das inconsistências que ele aponta que existem notas de simples remessa para demonstração. É porque, assim, eu vejo a questão da duplicidade não é só ver a duplicidade, né? Vamos supor que a segunda foi que embasou a nota de retorno. Então, a primeira foi uma operação que teve substituição, que foi regularmente escriturada. A segunda, não. Então, não era o caso de ficar uma na base, né? Sairiam as duas. Então, a do veículo tem que haver alguma... Nessa caso, para demonstração, a do veículo, a perícia ela tem que ser um pouco mais aprofundada, porque, possivelmente, se houver a duplicidade, não vai ficar uma no levantamento, vão sair as duas. Porque a primeira, possivelmente, está regular, e a segunda é que causou o furo na entrada. Não é isso? Porque não, é como o doutor Matheus falou, não faz muito sentido que tenha chegado um veículo sem estar regular, com substituição, com nota, com tudo, né? Então, assim, nessa questão do veículo tem que ter algum item na perícia, né? Porque se apontar, se houver duplicidade, se o caso de uma das notas, ela foi, se ela estava regular, né? Se a entrada foi escriturada, foi selada, e aí não vai ter nem multa, nem imposto. É isso? Ok, doutor Pierre, pela ordem, doutora Mônica Castelo. Eu não sei se eu entendi bem, doutor Pierre, mas assim, se forem retiradas as duas, né, como o senhor está falando, aí já vai dar um furo lá Não seria obrigatoriamente retirar,
mas verificar se é porque o que pode ter acontecido é o seguinte, há uma duplicidade. A primeira está ok. Quando você tira, eu não sei como é o impacto que isso tem no SLE, entendeu? Porque, assim, uma primeira nota de entrada deve estar regular. A segunda, que está em duplicidade, certo? Quando tira, não vai sobrepor nada na autuação desse item, me parece, né? Então, realmente, assim, uma coisa tem que ser verificada, porque a remessa para demonstração é uma saída de mercadoria. E essa remessa, né, essa mercadoria que saiu para remessa, ela tem que retornar. Porque, assim, não estou dizendo que é o caso, mas como é que se verifica? Quando o contribuinte ele dá saída, ele pode dar saída daquela mercadoria de diversas formas, como uma venda, como uma remessa, né, e a remessa, ela não tem a questão dos impostos que teriam Então, assim, eu posso dizer que foi uma remessa, quando na realidade foi uma venda, e aí eu estaria me eximindo de obrigações. Está entendendo? Então, mas assim, a questão aqui é que é uma omissão de entrada, e está sendo cobrado um imposto de substituição. Aí tem um reflexo muito grande essa questão, né? É só isso que tem que ser, é só isso que eu estou dizendo. Não, tudo bem, eu entendo, doutor. Só que, assim, é uma coisa que tem que ser analisada e não se entender necessariamente que existe um erro. É só isso que eu estou querendo dizer, que para mandar excluir, a gente tem que analisar, verificar isso aí primeiro, entendeu? Não foi isso que eu sugeri, que se eu verifique um item para verificar, para ver se é o caso. Foi isso que eu sugeri. Senhor presidente, a conselheira deve constar na sua resolução, ou no seu pedido de perícia, então, a indicação de um assistente técnico, para que seja indicado, para que ele possa apontar essas inconsistências. Isso vai facilitar enormemente o trabalho da fiscalização. Né? Para que ele venha e aponte que inconsistência pode ter ocorrido. Então, acho que é melhor assim. Doutora Helena, o que é que eu identifiquei, né, pela sua fala? Identificar duplicidade dos itens, né, observar os veículos, as operações para demonstração, operação de simples remessa, retirar do levantamento e elaborar um novo quadro totalizador. É claro que, com a presença do assistente técnico, esses pontos poderão ser aprofundados e até mais detalhados. É nesse sentido? Perfeito, senhor presidente. Alguma outra sugestão, senhores? Só lembrando que essa questão de veículo, como o doutor Matheus já mencionou, é vinculada a um chassi, né? Então, de certa forma, não é que seja fácil, mas a identificação torna-se mais precisa porque está vinculado àquele veículo. Algum voto em sentido contrário? Alguma outra preliminar, doutora Helena? Então, como vota? Assim, só ele pede aqui a nulidade por ausência de fundamentação legal para a cobrança. Muito genérico, né? Então, vota no sentido de afastar as nulidades suscitadas, né? E baixar o custo do processo de realização de perícia para verificar a duplicidade de itens apontados pelo recorrente, principalmente veículos, né, que foram encaminhados, saídas para demonstração. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, afasta preliminarmente as nulidades suscitadas e determina a realização de perícia com o objetivo de verificar os itens, né, já mencionados pela conselheira relatora, e também a inclusão de um assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais. O último processo da pauta, senhores. Vamos aqui a nossa processo de recurso de número 3345/2018, auto de infração 2018-02068, em que recorrente Rota 9, Transporte Logística Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, Dr. Felipe Amaral é o conselheiro relator, a indicação de procedência no julgamento singular e a assessoria processual tributária também sugere a procedência. Passa a palavra ao conselheiro para o relato do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde novamente aos colegas conselheiros, doutor Matheus, doutora Evaneide. Senhor presidente, o auto de infração está, assim, relatado em sua emenda. Promover saída de mercadoria com documento fiscal já utilizado em operação anterior, inclusive quando tratasse de documento fiscal eletrônico ou a representação gráfica.
Descreveu ao agente fiscal que o contribuinte transportava mercadoria por meio do manifesto de carga 5250, em 15 de 2 de 2018, por meio de um veículo de placa HKW 0545. Desse manifesto teria a nota fiscal 21644, quando, ao passar pelo posto fiscal de Aracati, teria sofrido autuação pelo fato dessa nota já ter sido utilizada em uma entrada de mercadoria no posto fiscal de Monte Alegre, em 7 de 2 de 2015, deixa eu só confirmar aqui a data, 18, tá? Ou seja, essa mercadoria que ingressava aqui por meio de Aracati, a nota fiscal tinha sido já dada a entrada no CITRAN, nessa passagem pelo posto fiscal de Monte Alegre. Pela reutilização da referida nota, o auto de infração foi lançado por violação ao artigo 176, inciso A, em linha A, 176A, do decreto 24.569, e aplicar a penalidade do artigo 123, 3F, da lei 12.670, bem como foi lançado o ICMS devido. Em sua defesa, senhores conselheiros, o contribuinte alega que não tem havido a reutilização da nota fiscal indicada pela fiscalização, a 21644, alegando que as mercadorias indicadas na aludida nota fiscal nunca teriam passado pelo posto fiscal de Monte Alegre. Aduz que, por equívoco, teria sido registrada na passagem deste posto fiscal carga diversa daquela referente à efetiva passagem. Como ele esclarece? Ele esclarece, presidente, que houve o transporte de mercadorias de várias notas fiscais. Nota fiscal 21643, 21644, 21645 e 21646, todas que saíram de Jaguariúna, São Paulo, e eram destinadas ao Ceará. Né? Dessas notas, partes eram destinadas aqui para Caucaia, né, município de Caucaia, e outras para Juazeiro do Norte. Né? Especificamente, essa nota, objeto da autuação, ela era, e na nota fiscal realmente está dessa forma, destinada a município de Caucaia. Né? E essas notas, elas foram inicialmente registradas, né, no local de origem, pelos manifestos de carga 25, 26 e 27, todos datados de 1º de fevereiro de 2018. Né? O que aconteceu? Qual é a explicação que o contribuinte dá com relação a essa atuação indevida por duplicidade, por reutilização de nota? Ele descreve descreve o recorrente que essas cargas, elas saíram lá de Jaguariúna, em São Paulo, e elas foram todas remetidas diretamente para João Pessoa, e não teriam passado nessa etapa da viagem pelo estado do Ceará. E que lá chegando, isso aí em 6 de fevereiro de 2018, elas teriam passado por um processo de paletização, que seria, como ele explica, uma reorganização de toda essa carga para que ela seja remetida aos respectivos destinos. E informa que quando, ao chegar no destino João Pessoa, teria havido o cancelamento desse manifesto de carga original, né, esse manifesto 25, de modo que as notas fiscais, ele distribuiu, né, de João Pessoa, parte da carga, de acordo com as notas fiscais, teriam sido remetidas para Juazeiro do Norte, e a outra parte para Caucaia. Então, essa primeira passagem, quando foi direcionada para Juazeiro do Norte, ele informa que, na verdade, teriam sido apenas, nesse transporte para Juazeiro, as notas fiscais 21645 e 21646, né? Que essas notas, elas, na verdade, estariam acobertadas pelo manifesto 5245, emitido de João Pessoa para o Paraíba, para o Ceará, né? E que, na verdade, as outras notas fiscais, a exemplo da objeto de autuação, ela não estaria dentro desse transporte feito a Juazeiro do Norte, que efetivamente passou pelo posto fiscal de Monte Alegre. Né? Ele informa que, da mesma forma, as mercadorias que seriam destinadas a Caucaia, elas também tiveram o cancelamento desse manifesto originário e emitido outro. No caso da de Caucaia, foram emitidos os manifestos 5250 e 5251.
o que é que aconteceu, né, segundo narro recorrente? Por ocasião lá da passagem, da primeira passagem, né, dessa transportadora para o Ceará, ela foi dia 7/2, só um registro, ele apresenta, no caso, a prova do cancelamento do manifesto número 25, tá? Exatamente um dia antes dessa primeira passagem no posto fiscal em Monte Alegre. O que é que ele coloca? Ele diz que ao passar por esse desembaraço, né, por essa fiscalização de trânsito, a fiscalização, ao invés de registrar os manifestos, né, substitutivos, que no caso, o que passaria por Monte Alegre deveria ter sido 5245, o agente fiscal, naquele posto, teria registrado todos os manifestos originários, ou seja, o manifesto 25, 26, 27, né, 25, 26, 27 e 28. Ou seja, ele teria sido incluído todas as mercadorias que saíram de Jaguariúna, sendo que, incluindo, no caso na nota específica objeto de autuação, a 21644. Né? Então, a explicação dele é essa. Eu tinha cancelado os manifestos originários, né? Emiti um novo, e dessa vez em dois diferentes, né? Para locais diferentes, um saindo de João Pessoa para Juazeiro, passando por Monte Alegre, outro direcionando-se a Calcaia, passando por Aracati. Então, pelo fato de ter havido esse registro equivocado lá em Monte Alegre, com os manifestos originais, e não os que foram emitidos em João Pessoa, essa nota fiscal ela teria sido equivocadamente registrada lá, né, em Monte Alegre. E aí, quando foi feita a passagem pelo o posto fiscal de Aracati, já com o manifesto desse caso substitutivo, né, o manifesto 5250, foi verificado no sistema que aquela nota fiscal teria passado. E o que ele diz, o que houve foi o quê? Deveria a fiscalização de Monte Alegre, ao invés de simplesmente ter pego os registros constantes lá no sistema informatizado, exigido do transporte, da transportadora, no ato, a documentação, as notas fiscais inerentes. Então, acabou sendo registrado aqueles manifestos, isso passou meio que batido, né? Não houve nenhuma impugnação até esse período, e quando ele foi passar, foi surpreendido, teria sido surpreendido com essa informação, tá? O processo, ele argui isso e argui também, subsidiariamente, o caráter confiscatório, tá? No mérito, ele aduz a ausência de materialidade, e no pedido subsidiário, o caráter confiscatório da multa, solicitando a redução para o equivalente a 100% do valor do imposto. Ele cita aqui um precedente do recurso extraordinário 833-106 do STF, em que ele teria feito, naquele caso concreto, esse corte. Tá? No julgamento de primeira instância, a ação foi mantida, a procedência da ação fiscal, né? E o fundamento utilizado pela fiscalização foi baseado no que formalmente consta, né, nos registros do CITRAN, ou seja, de fato, teria havido aquela passagem inicial registrada, não houve nenhuma impugnação do contribuinte, nem no ato, nem nos 7 dias que se sucederam até a passagem no posto fiscal de Aracati, e, consequentemente, não teria fundamento, subsídio, para infirmar, né, essas informações. Tá? E, por esse motivo, o julgador de primeira instância mantém a procedência da ação fiscal, negando também o pedido de redução da multa, por não ser cabível tal análise na seara do processo administrativo. Né? A assessoria processual tributária, neste mesmo sentido, ela também opina, focando realmente no que consta no sistema, às vezes de impugnação do contribuinte, para manter a autuação por reutilização dessa nota fiscal, senhor presidente. Então, esse é o relato deste processo. Obrigado, doutor Felipe. Passo a palavra, então, ao doutor Matheus Viana, representante da PGE. Muito bem, doutor Felipe, muito claro o seu relato, mas o problema do relato é que, quer dizer, no relato não,
nos documentos que foram apresentados na situação, é que o argumento do contribuinte fica difícil de ser provado. Por quê? Porque o principal argumento é que ele diz que o agente fiscal, no momento de efetuar o registro da segunda passagem, que houve a primeira passagem com o registro daquela nota fiscal e tal, quando ele foi efetuar o registro, ele pegou o conhecimento de transporte anterior, que continha a nota fiscal que já havia sido registrada, e registrou novamente. Ou seja, que ele não teria, o agente fiscal, no momento da passagem, no trânsito, não teria pego ou tomado para análise ou para registro os documentos efetivamente que estavam lá com o motorista. Ele foi no sistema e, a partir do sistema, foi que verificou a existência de duplicidade. Mas por que ele verificou a existência de duplicidade? Porque ele não considerou a substituição do transporte daquelas mercadorias pelo novo conhecimento de transporte. Conhecimento esse novo que não continha mais aquela nota fiscal. Esse teria sido o problema. E aí nós temos um problema, senhor. Porque ele argumenta esse fato, ou seja, diz, olha, quem tomou por base, o agente fiscal tomou por base um documento que havia sido substituído, daí a razão da duplicidade. Mas como nós vamos identificar que o agente fiscal teria tomado em duplicidade isso? Porque no momento da verificação, e é isso que é interessante, aquele momento em que o agente fiscal pega o documento para verificar, quer seja um documento físico lá, que estava no despacho, que estava sendo... que estava acompanhando as mercadorias pelo transportador, ou quer seja ele pegando lá no sistema, olhando lá no sistema. Quer dizer, é uma vista que você não tem prova dessa olhada. Como é que se faz, então, para identificar isso? A possibilidade seria exatamente se no conhecimento de transporte, no despacho, houvesse alguma indicação de substituição de documento. Então, o primeiro documento tinha 5 notas fiscais, o primeiro conhecimento de transporte, e o segundo só tinha 4. E nesse que está substituindo, dizendo, nesse conhecimento de transporte, substitui aquele outro conhecimento, só com 4 notas fiscais. Seria isso. Será que... E aí eu não verifiquei, doutor Felipe, não consegui verificar. No novo conhecimento que foi emitido, há uma indicação de substituição, pelo menos? Só um complemento, doutor Matheus, uma informação que o contribuinte também coloca em sua defesa é que ele foi informado lá pelo fiscal que, na época, essa comunicação não era online, tá? Não era em tempo real. Mas ele junta no processo a prova do cancelamento do manifesto 25, no caso, que foi utilizado pela fiscalização. Esse registro do cancelamento, vocês estão me ouvindo? Tá. Doutor Felipe está cortando, talvez se desligar a câmera. Esse ato do cancelamento... A sua... Perfeito, presidente. Então, agora. Melhorou? Sim, melhorou. Doutor Matheus, é realmente uma dificuldade que eu tive também na análise da documentação, tá? Porque houve no processo a prova de que pelo menos um desses manifestos, né, que é o manifesto originário lá de São Paulo 25, ele cancelou, tem lá o comprovante de protocolo, ou seja, ele cancelou dia 6 de fevereiro. Em tese, dia 7, não deveria estar nem disponível para registro pela fiscalização. Então, a gente fica realmente nesse dilema. Após cancelar, teria como fiscal, pelo fato de não ser online, será que não houve um delay nessa informação entre o cancelamento e o novo conhecimento de carga? Então, realmente, essa dificuldade que realmente eu tive nessa análise. Ok. Há mesmo essa dificuldade em você chegar a uma conclusão, exatamente porque o que foi utilizado como base. Mas esse seu raciocínio do cancelamento, que houve efetivamente, ainda que tenha sido posterior, que se verifique, na época não se deu, no período certo, ali no tempo certo, não se verificou o cancelamento, por conta desse delay que você acaba de apontar.
Mas me parece que aí há algum elemento que indica que o argumento do contribuinte é razoável, né? Em que houve a substituição do conhecimento de transporte, não, e você me corrigiu, do manifesto de carga, em que se relaciona todas as notas fiscais, e que o agente fiscal, ao utilizar o manifesto que já havia sido cancelado, acabou provocando essa situação, né? E se o manifesto anterior efetivamente foi cancelado, e ele utilizou pelo sistema, aí tem razão o contribuinte. Mas vamos escutar os outros colegas aí para ver os profissionais, para ver o raciocínio, quem sabe, mostra uma saída melhor. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, com a palavra o doutor Felipe. Senhor presidente, é só um complementozinho fático também. Eu também queria ouvir os colegas conselheiros, principalmente, que já atuaram nessa área, que é um pequeno erro material. São 4 manifestos originários, tá? 25, 26 e 27. E o próprio autuante, ele faz várias vezes referência ao 25, né? Como tendo sido objeto, sendo que o manifesto originário da nota fiscal é o 27, tá? Aí o que acontece? Pelo fato de ter sido reiteradamente, por erro, substituído em 25 e 27, o contribuinte ele prova o cancelamento do manifesto apenas desse 25, tá? Ele não chega a juntar os outros porque foi realmente induzido de erro. Então, eu questiono se não sei se é possível resgatar essa informação do sistema, né, para analisar realmente se todos foram cancelados, especialmente o 27, e realmente querer a opinião dos colegas para ver como resolvemos isso, porque me parece verossímil, até pela destinação do destino, né? E especificamente essa nota fiscal objeto de autuação, ela sempre foi destinada à calcaia, né? Então, você vê uma verossimilhança na narrativa. E a prova do cancelamento anterior, né, ela de fato reforça, né? Dá um indício de prova material, pelo menos, razoável. Processo em discussão, mais algum conselheiro quer se manifestar? Doutor Falcão. Senhor presidente, a minha manifestação é só para lembrar, nós já julgamos o processo de reutilização de nota fiscal. E, recentemente, na Câmara Superior, teve um processo que o contribuinte pagou a infração por reutilização e foi deferido o pedido de restituição, foi deferido o valor pago. Doutor Matheus está aí? Estou na escuta, Pronto. só o meu sistema que está instável, por isso que eu desliguei a câmera. Mas pronto, doutor Matheus. Então, é só lembrar, depois a gente volta aí, essa questão, para a gente lembrar disso. No auto de infração, aplica aqui o 3F, a penalidade do 3F, não é isso? A penalidade do 3F diz: promover saída de mercadoria, prestação de serviço acompanhada de documento fiscal já utilizado em operação ou prestação anterior. Pronto, o que foi que ocorreu? Nós já julgamos aqui por esse daqui. O próprio auto de infração, ele diz, no relato, que é aquele relato do CAF, né? Um relato assim que vem do CAF, depois tem um relato do próprio autuante. No relato do CAF, ele diz... saída, aqui, promover saída de mercadoria com documento fiscal já utilizado em operação anterior, inclusive quando tratasse de documento fiscal eletrônico ou sua representação gráfica. O contribuinte autuado, Rota 9 Transporte e Logística Limitada, certo? Do Distrito Federal, a transportadora. Aí, em seguida, o autuado transportava a mercadoria, como consta, acompanhada da nota fiscal de eletrônica 21.644. Ocorre que já consta a entrada de mercadoria no estado do Ceará. Então, só para lembrar, o doutor Matheus, foi um recurso extraordinário do doutor Rafael Lessa, por conta que o contribuinte pagou e dizendo assim, olha, eu estava vindo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para cá, e fui autuado, aí foi que nesse mesmo contribuinte aqui, contando que não houve foi um equívoco lá, toda a fundamentação. E lá na Câmara, mandaram restituir
restituir o imposto que ele paga, porque aquele 123.3F não se aplica nas entradas de mercadorias, então somente nas saídas de mercadoria, e ali era uma de entrada, tal qual está aqui, que é uma entrada de mercadoria. Nas entradas de mercadoria, inclusive na Câmara Superior, eu fui o relator e passou por maioria de votos a restituição, dizendo que não cabe o 3F, viu, doutor Matheus? Inclusive, falou da extraterritorialidade da nossa legislação e tudo. E, no final, ficou assim, que quando essa nota fiscal ela é inidônea para aquela operação. Foi isso assim, para aquela operação. Por quê? Porque ela já tinha sido utilizada na operação anterior. Na operação anterior, ela é idônea, sem nenhum problema, cobertou a operação. Mas, para a nova operação, ela seria inidônea. E seria inidônea, teria que aplicar relativamente à documentação e escrituração, o inciso 3, A1 ou 2, que geralmente eles botam sem documentação fiscal. Sem documentação fiscal, porque a nota fiscal tinha sido utilizada na anterior, então ela está desacobertada de nota. Ou então na fiscal inidônea. O 1 e o 2. O 1 é sem documentação fiscal, multa equivalente a 30%, e o 2, com documentação inidônea, multa equivalente a esse valor do imposto. Seria o caso nas entradas. Porque o 123F é nas operações de saídas, que também é 30%, é a mesma multa do 3A1. Teve esse questionamento. Então, mesmo que se faça julgar que assim, aí lá houve o questionamento, e nós estamos na Câmara Superior, ninguém pode mudar a penalidade, você tem que dizer se a decisão trazida como divergente vai prevalecer ou não vai, ou vai manter a recorrida. Aqui não, nós podemos mudar a penalidade, entendeu? Eu só estou advertindo isso para a gente chegar a esse questionamento, porque tem isso. Aí veio a questão da extraterritorialidade, a mercadoria estava entrando no estado do Ceará, então poderia aplicar a 3F, o doutor Rafael defendeu, mas foi vencido nesse questionamento. Só dizendo que tinha para aplicação própria. Porque ele defendia que a nota fiscal não dizia que ela era inidônea ou sem documento, uma das duas situações, que aí aplicaria o 3, esses 3, 1, A1 e 2. Só isso para lembrar. Agora aqui, quanto a essa questão aí, sempre é muito complicado, os contribuintes sempre estão trazendo que os manifestos foram cancelados, ou o documento aí que eu não lembro qual foi cancelado, aí fica complicado. Na verdade, está registrado que a nota fiscal ingressou em Penaforte, né? Então entrou pela Paraíba e não vindo lá da região sul, porque Penaforte não, Monte Alegre, porque não teria entrado pelo Penaforte, né? Se entrou pelo Monte Alegre, ele entrou vindo da Paraíba, né? Monte Alegre. Aí daí estava entrando novamente lá no posto fiscal do Aracati, uma coisa bem contraditória, né? Mas a questão está posta. Obrigado, doutor William. Doutor Felipe tinha solicitado a palavra. Na linha desse precedente que o doutor William colocou da Câmara Superior, não dá nem para dizer que essa fiscalização, ela não era inidônea propriamente dito, porque ela estava representando fidedignamente a mercadoria que estava. Porque se tivesse alguma coisa errada, foi na primeira, né? Então, mais uma dificuldade que a gente teria de dizer, né? Alguma sugestão, senhores? Verificar o lançamento, cancelamento, operação, registro anterior, enfim. Temos que tomar decisão. Elementos suficientes para decidir? Uma coisa que eu senti falta neste auto de infração aqui, que geralmente nos outros vem, é dizer que a mercadoria foi essa. Eu não vi, pode estar, né? Esse aqui era um que tinha também a interrogação. Está aqui a interrogação. Geralmente eles dizem, nós conferimos a mercadoria e a mercadoria estava aqui. Pronto. O primeiro auto de infração, aliás, o primeiro que não foi nem feito auto, ele entrou através do CGM, né? O CGM 2018-8051. Ele entrou lá pelo posto fiscal de Monte Alegre. Dentro desse CGM, houve a conferência de mercadoria?
Porque documentalmente está mostrando, né? Entrou por um posto e entrou pelo outro. Agora ele está trazendo tantas informações que está muito confusa essa questão. Doutor William, é uma indagação que eu faço até o relator também. Tem no processo algum termo de retenção? Ou caberia desse caso? Não sei, eu estou colocando para discussão aqui dos senhores. Não analisei detalhadamente. Termo de retenção, né? Não no primeiro. Teve a retenção no segundo, que em tese é o correto. No primeiro, ele pegou, registrou e passou. Aí depois foi que talvez o contribuinte tenha visto. Poxa, você registrou aqui os conhecimentos 25, 27 lá de Jacaraúna, vocês já estão cancelados, é o outro. Então, aí aquele teve retenção, inclusive teve que ter comunidade de segurança para liberar tal, mas no primeiro, que é em tese onde deveria ser retificado esse manifesto, né, em tese, não teve, porque passou direto. Doutora Helena pediu a palavra. Doutora Helena? Não, senhor presidente, é só porque, assim, doutor Felipe, é só um esclarecimento, porque parece, assim, que existe uma arguição da parte de nulidade do julgamento singular, né, por ausência de apreciação dos quesitos. Então, eu acho que isso precisaria também ser discutido, não, senhor presidente. Tanto é que o parecerista, ele coloca que antes de adentrarmos ao mérito, convém analisar o pedido formulado pela parte quanto à anulação da decisão de primeira instância, o argumento e o fato apresentado não teriam sido apreciados. Doutora Mônica, pediu a palavra. Vamos, doutor Felipe, só para esclarecer, há outros pedidos, além da improcedência do lançamento? Presidente, estava verificando aqui, de fato, ele acrescenta no recurso, né, um tópico aqui de cerceamento de defesa, no caso, né, justamente arguindo aí nesse sentido que a doutora Mônica, ou a doutora Helena, perdão, ela ponderou, né, no sentido de que a motivação deve ser explícita, clara e congruente, em que tese o jogador de primeira instância ele não teria, vamos dizer assim, apreciado o cancelamento do manifesto ocorreu, não ocorreu, né? Ele teria se limitado realmente vamos dizer assim, a dar força ao que foi registrado no CITRAN. Então, pode ser um caminho, doutora Helena, realmente, anularmos por esse motivo, para que ele aprecie, né, essa informação ou esse fundamento de que o manifesto registrado em Monte Alegre, ele, na verdade, tinha sido cancelado, né? E isso realmente ele não foi apreciado, de fato. Então, só para esclarecer, senhores, há um pedido de nulidade de julgamento, é isso? Singular, porque não apreciou, não... É nesse sentido? Doutora Mônica tinha pedido a palavra. Doutora Mônica, algo a acrescentar? Só respondendo à pergunta, presidente, que o senhor fez, existe no processo o certificado de guarda de mercadoria. Não, termo de retenção. Ah, não. Não, porque, na verdade... Tem sim, tem inclusive um mandado de segurança. Mas é na segunda passagem só. Isso, na segunda passagem. Okay. Na primeira, que que deveria ter a conferência, não teve. De fato, presidente, a doutora Helena bem ponderou, realmente acabei não colocando no relato, é que ele alega, assim, ele inaugura no recurso essa nulidade para de fundamentação. E creio que, nesse caso, como essa questão dos cancelamentos dos manifestos anteriores, não foram apreciados detidamente, acredito que seja o caso realmente de acolher essa arguição. Até porque, na primeira instância, pode baixar a diligência para aferir se os outros, né, como eu disse no caso, o recorrente comprovou a 25 por indução e erro, como na verdade a que interessa é a 27, né, que essa não está nos autos. Então, eu entendo realmente que faltou essa apreciação expressa do jogador de primeira instância quanto, principalmente, a esse fundamento do cancelamento dos manifestos registrados em Monte Alegre.
Em discussão, senhores, com relação a essa preliminar, doutor Matheus, quer fazer alguma observação? Senhor presidente, eu estava pensando aqui que essa questão do cancelamento, ela realmente pode ser o desfecho do julgamento, porque caso aquele cancelamento tenha ocorrido e a mercadoria, aquele despacho tenha sido registrado só no sistema, sem que efetivamente tivesse ocorrido a circulação de mercadoria, isso vai provar de forma clara que não estava sendo utilizado, que não foi utilizado em publicidade os documentos. Na verdade, só foi utilizado uma vez que foi nesse que está sendo objeto da autuação, nessa operação que está sendo objeto de autuação. Mas lhe pergunto, senhores, não poderíamos determinar aqui ou solicitar que a diligência fosse feita agora, em vez de retornar o processo à primeira instância? Eu acho que a questão tão simples, verificar a data do cancelamento desse conhecimento, desse manifesto de carga, quando ele foi cancelado, e eventualmente verificar se, durante o registro desse manifesto de carga, se o registro foi feito só no sistema mesmo ou se houve a fiscalização, se é que é possível de ser verificado isso pelos dados lá no sistema, não sei. Mas eu acho que essa informação pode ser obtida e pode ser objeto de julgamento aqui posteriormente. Não precisa retornar em primeira instância, não. Eu acho que tem razão quando diz que ele não apreciou, ele poderia ter apreciado, mas aí já é mais uma valoração de prova também. Não chega a ser a falta de análise, não, é mais a valoração da prova. Até porque, mesmo com esse conhecimento cancelado, de repente, os senhores podem entender que o caso é assim de utilização e duplicidade, porque há elementos que provam que houve a passagem de duplicidade. Então, me parece que o caso aqui seria mais de uma diligência aqui mesmo, que essa Câmara determinasse essa diligência a fim de verificar esses elementos. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Senhores, em discussão, há um pedido da parte, né, a nulidade do julgamento segurando, e também essa questão da perícia. Doutor Felipe. Eu realmente, presidente, estou mais tendente a promover a anulação, porque, aí, eu sei, embora dê celeridade, né, a gente até consiga, ou não, né, da procedência ao recurso do contribuinte, ele perde uma instância, né? Eu não sei se o julgador, deparando-se ou enfrentando esse fundamento relevante de defesa, ele não pode, de repente, julgar improcedente a ação fiscal, né? Então, para realmente, como é realmente... Aqui, nós vemos que esse é o ponto essencial, na verdade, é um indício de prova de que tudo que ele está colocando está correto, né? Que realmente cancelou, foram outros dois, então, eu entendo nesse caso que realmente a anulação para retornar seria em favor do contribuinte, para que ele possa, em sendo negado, com a apreciação dessa questão, ele possa recorrer usando o duplo grau. É o encaminhamento, senhor presidente. Ok, senhores. Então, voto do conselheiro no sentido de retorno dos autos à primeira instância para o novo julgamento, considerando que o julgador não fundamentou ou não apreciou esse quesito, né, do cancelamento em relação aos manifestos, conhecimento de transporte de cargas. Então, o voto do conselheiro já manifestou-se. Algum voto em sentido contrário, senhores? Senhoras? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento para julgar nula a decisão de primeira instância e retorno dos autos para um novo julgamento, considerando um melhor esclarecimento, a fundamentação no que se refere a esse quesito, né, trazido pela parte com relação ao manifesto de cargas. Esta decisão para o processo. Senhores, concluímos a nossa sessão. O doutor Felipe já mencionou que vai ter que se ausentar, tem um compromisso logo depois. Isso, senhor presidente, peço venha após o julgamento, vou ter um compromisso agora em Guaramiranga, terra da doutora Helena, agora à tarde, bate e volta, mas 3 horas da tarde ficaria muito apertado, peço licença para poder me retirar. Ok, está concedido. Nós faremos agora, talvez um pequeno intervalo, porque retornaremos com a ata para ser lida e aprovada, e também assuntos gerais, no que se refere
a nosso retorno no mês de agosto, né, nossa pauta, inclusive, já foi elaborada, já publicada, e os senhores também já tiveram oportunidade de recebê-la, né? Então, alguns avisos, e retornaremos dentro de 5 minutos. A Evaneide já está concluindo a ata e caminhará para... Retornaremos com a leitura. Doutor